Hoje está assim, show de bola. Temos como convidados o Dr. Leandro Oliveira, Dr. Henrique Coimbra, Coronel Tasso Zeda, Coronel Manuel Xavier e Hugo Rossi. Vamos para a nossa mensagem do dia? Essa mensagem hoje foi especial. Foi um amigo meu que mandou para mim, fico muito grata. Vamos lá. O nome Alessandra é derivado do nome Alexandre, que no grego tem o significado de protetor. No caso de Alessandra, significa protetora da humanidade. Quero então aqui, com essa simples homenagem, declarar a você, Alessandra, que sua missão é essa, através desse trabalho, levar informação, entretenimento, conhecimento e a saúde do corpo e da mente, para proteger as pessoas da ignorância, do descaso, da vida sem sentido, para que elas possam cada vez mais almejarem, crescer em todas as áreas e níveis da vida proposta para elas. Siga, amiga, nessa missão, seja abençoada e protegida pelo nosso Deus. Esse espaço é seu, use para o bem, pois você é do bem, super do bem. Um beijo forte do teu coração, conte comigo. Ed, muito obrigado pela mensagem e obrigada pelas palavras. Vou no intervalo e volto já já, sai daí não, rapidinho. Bem no coração da Bahia, encontramos uma região que é preciosa até no nome, a Chapada Diamantina. Na verdade, o primeiro mineral precioso explorado na Chapada foi o ouro, na primeira metade do século XVIII. Quase um século depois, começou a mineração dos diamantes que deram nome à região. Constituída por terrenos de uma das unidades geológicas mais antigas, em muitos locais houve dobramentos e deslocamentos de terreno que desenharam a topografia atual. É uma região elevada com uma sucessão de serras, onde encontramos picos como o das Almas, de 1.850 metros, ou o do Morro do Chapéu, de 1.275 metros. Entre as riquezas da Chapada também estão os lagos, cachoeiras e várias grutas, que no passado abrigavam os garimpeiros. Seu ecossistema combina a vegetação do cerrado com a caatinga do sertão semiárido e possui várias espécies vegetais endêmicas. Nas florestas vivem sussuaranas, coatis, capivaras, veados, antas e cerca de 60 espécies de aves, entre elas 2 endêmicas de beija-flor. Para preservar a Chapada Diamantina, foi criado um parque nacional, que além de conservar as belezas naturais, protege os sítios históricos vinculados ao período de mineração. A Animed Pet Shop e Clínica Veterinária está pronta para atender às necessidades do seu bichinho de estimação. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Na Animed, você encontra toda a linha de rações, acessórios, vacinas, medicamentos, além de serviços como consulta e exames laboratoriais. Cuide bem do seu pet. Faça-nos uma visita. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Telefone 3251-0347. Médico veterinário responsável, Dr. Samuel Araújo. Existem coisas que são capazes de confundir até o mais apurado dos sentidos. Conheça a comunicação visual que atrai. A Placa 7 dispõe de equipe qualificada, infraestrutura moderna e confortável, gráfica rápida com entrega imediata. Placa 7 Taberaba, Rua 18 de Maio 91. Fone 3251-1234. Demorei? Não, foi rapidinho, não foi? Gente, eu vou passar para vocês aí a nova programação da TV Piemonte 2015. Tribuna do Povo, com o nosso colega Davidson Almeida, das segunda a sexta-feira, das 13 às 14 horas. Piemonte News, com Sérgio Mascarenhas, das segundas às sextas-feiras, das 18 às 19 horas. Piemonte Esporte,
às segundas, quartas e sextas, com Eloy Neto, às 19 horas, e o Pensando em Você, todas as terças e quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Estou aqui com o Dr. Leandro Oliveira e o Dr. Henrique Coimbra, onde vamos falar sobre o direito do consumidor, que é um assunto muito abordado, né, e muito interessante, e tira também as dúvidas de vocês. Boa noite, Dr. Leandro. Boa noite, Dr. Henrique Coimbra, desculpa. Boa noite, Alessandra. Eu gostaria, primeiramente, de parabenizar você, né, por esse programa, novo espaço, né, desejar muito sucesso a você e a seus colegas. Obrigada, Leo. Você sabe que é sempre um prazer ter você aqui com a gente, né? Todo nosso. Doutor Henrique, seja bem-vindo. Obrigado, Alessandra. Gostaria de cumprimentar todos os telespectadores, lhe parabenizar pelo excelente e brilhante programa que você vem conduzindo à frente da TV Piemonte e dizer que é uma satisfação participar de um programa tão querido pelo povo, pela região da Chapada, povo taberabense. Então, para mim é um prazer participar. Prazer é todo nosso. Doutor Henrique é mais um parceiro que está agora Pensando em Você, né, Léo? Estamos juntos. Estamos juntos. Sempre juntos. Doutor Leandro, hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, né, que é o direito do consumidor. Sim. Não é isso? E muitas pessoas têm dúvida ainda a respeito de muitas coisas, né? E recentemente o senhor escreveu uma matéria para o Jornal Informativo da Câmara de Vereadores de Itaberaba, onde teve a oportunidade de falar sobre a lei municipal que estabelece o tempo máximo de espera nas filas dos bancos. O senhor pode nos contar um pouquinho sobre essa matéria em primeira mão, por favor? Posso sim. Na verdade, é uma matéria que ainda vai ser lançada, né, no Jornal Informativo da Câmara de Itaberaba. Né? Diz respeito a uma lei que não é nova, é uma lei que já tem 15 anos, que foi editada e sancionada, que é a Lei 883/2000, portanto já tem 15 anos. Mas infelizmente, Alessandra, as agências bancárias, né, os estabelecimentos bancários, estabelecimentos de crédito, ainda têm oferecido uma certa resistência em cumprir essa lei. Observe que são 15 anos e até hoje, infelizmente, o consumidor, o cliente, procura uma agência bancária e acaba passando horas a fio esperando por um atendimento, né, descumprindo essa lei que há 15 anos está em vigor. Quer colocar alguma coisa também? Ratificando, de fato, os bancos não vêm cumprindo, em decorrência da ausência de servidores, do número de servidores necessários para o serviço, muito aquém do que a demanda bancária, do que a demanda dos consumidores. Então, a lei está aí, não havendo cumprimento, os órgãos de controle, a exemplo do município de Itaberaba, a Secretaria, salvo engano, da Fazenda, ela disponibiliza toda uma estrutura para o consumidor que queira comunicar o descumprimento, né, dessa lei e tomar as providências judiciais cabíveis, à vista que o bancário, a empresa, os proprietários dos bancos, ele devem sim prestar um serviço de boa qualidade. Então, havendo uma má prestação de serviço, consequentemente, nasce o direito do consumidor de buscar reparação, né, por esses danos causados. É uma falta de respeito, na verdade, né? Sem dúvida, né? O consumidor, ele procura a agência bancária e a agência muitas vezes não contrata, né, uma quantidade suficiente de servidores, de funcionários. Olha, não te cortando, esses servidores são contratos ou são concursos? Na verdade, o seguinte, como é iniciativa privada, né, no caso, hoje a maioria dos bancos, né, tem servidores terceirizados, então não seria concurso público. Talvez um concurso, uma seleção simplificada, né, dentro do próprio banco, né, análise de currículo ou de outros critérios, mas não necessariamente um concurso público. Né? Então, como eu estava falando, acaba disponibilizando uma quantidade muito insuficiente de funcionários, né, de empregados, o que causa, né, um tempo incomensurável de espera e o que acaba violando essa lei, a Lei Municipal 883/2000. Léo, doutor Leandro, quais são as consequências legais caso os estabelecimentos bancários descumpram essa lei? Bom, como o doutor Henrique pontuou, primeiramente o consumidor ele deve, né, a agência bancária ela deve emitir uma senha, né? Quando o consumidor chega ao banco, a primeira providência é pegar a senha. E na senha, Alessandra, também por força desta lei municipal, o estabelecimento bancário ele é obrigado a inserir nesse ticket
o horário exato em que o consumidor retirou a senha. Porque é esse horário, a data constante desse, que marca, né, o tempo inicial, né, até o atendimento, né. Caso ele não seja atendido, e aí eu vou dizer, a Lei Municipal de Itaberaba, ela fala que o tempo máximo de espera em dias normais é de 30 minutos. Né? E em dias em que seja véspera, por exemplo, de algum festejo, véspera, né, de repente de uma festa, de feriado, etc., seja de 45 minutos. Né? Então, 30 minutos dias normais, 40 minutos dias atípicos. Né? E a transgressão desta norma poderá ocasionar, né, aos bancos pagamento de multa, né, a suspensão da licença de funcionamento e até a cassação dessa licença. Né? Ratificando o que o doutor Leandro pontuou aqui, muito claramente, o consumidor ele deve se atentar para as provas que ele deve produzir. A lei existe, contudo, como bem ponderado pelo doutor Leandro, é imprescindível que ele apresente o meio de prova para que busque, né, a pretensão material perante o judiciário. Então, se faz necessário a senha, essas são as provas. São as provas. Porque não adianta, Alessandra, o consumidor por vezes reclama da falta de respeito das agências bancárias, não toma atitude e não procura obter o conhecimento necessário para fazer valer. O direito existe. Cabe ao cidadão saber exercê-lo. Não só reclamar, né, não só reclamar. Só reclama, eu tô e acho interessante essa pergunta feita por você, porque isso acaba esclarecendo para muitos que se sentem por vezes até lesados, desrespeitados, mas ao mesmo tempo se sentem impotentes diante da ausência de conhecimento. Né? Então, ratifico integralmente o que o Leandro falou, e as leis estão aí, né? Que falta o conhecimento por parte da população. Que muitas pessoas não têm esse conhecimento. Exato. E é bom, doutor Henrique, que nós transmitimos esse programa para 42 países, não é só o Brasil que está acontecendo, né? Então, estamos tirando as dúvidas também de outras pessoas, né? Muita gente não lê com respeito disso. Com certeza. Doutor Leandro, doutor Henrique, o que um cliente deve fazer no caso de inscrição indevida no SPC? Indevida no SPC e Serasa? Qual a responsabilidade do estabelecimento comercial? Alessandra, eu considero essa pergunta uma das mais importantes na seara consumerista. Por quê? A negativação indevida é o fato em si. O que se deve buscar, a princípio, é a origem dessa negativação indevida. A negativação indevida pode ocorrer tanto por a utilização indevida dos dados do consumidor por um terceiro, que é popularmente conhecido como fraude, estelionato, né, que é o crime que está previsto no artigo 171 do Código Penal, como também por falha no recebimento por parte da empresa ou do estabelecimento. Então, voltando à primeira hipótese de utilização indevida dos dados do consumidor por terceiros perante o estabelecimento comercial. Então, como sabido e vivenciado e assistido em todos os telejornais do país, existem pessoas que, por vezes, estão em outro estado até, e, através do computador, conseguem obter nome, CPF, endereço do consumidor. Diante disso e da facilidade ou até falta de precaução das empresas, eles se valem de documentos falsos com CPFs verdadeiros, né, de outras pessoas, de outros estados, e praticam diversas compras, fazem cartão de crédito, tomam empréstimos bancários, inclusive até um órgão federal que é a Previdência Social vem sofrendo, na verdade não é a Previdência que vem sofrendo, os aposentados e pensionistas que vêm sofrendo com descontos realizados em benefícios sociais. Então, o que é que o consumidor deve fazer quando ele não reconhece como sua aquela dívida? O primeiro ponto é se dirigir até o CDL, retirar um extrato do SPC Serasa, que é o órgão que tem a competência para comprovar a restrição,
De posse dessa certidão de SPC Serasa, deve se dirigir até a delegacia de polícia e registrar uma ocorrência, né, afirmando que desconhece a compra realizada, a dívida contraída perante o estabelecimento tal, né, e acredita que seus dados foram utilizados por terceiros insabidos, porque não cabe ao consumidor provar quem realizou aquela transação, e cabe sim à polícia fazer busca sobre esse estelionatário, o terceiro que utilizou indevidamente, e o próprio estabelecimento bancário. Salvo engano, o artigo 18 do CDC, que é a Lei de Defesa do Consumidor, ele atribui à empresa a responsabilidade objetiva, ou seja, independente da culpa da empresa, mas apenas pelo risco do seu negócio, ela deve reparar qualquer dano causado. Então, consumidor, não há necessidade de provar que houve culpa da empresa ou do estabelecimento. Basta que o fato aconteça, a empresa é responsável. Então, de posse da certidão, o consumidor deve se dirigir até a delegacia de polícia, registrar uma ocorrência, procurar um advogado, que detém conhecimento da matéria, ingressar com uma ação de inexistência de relação jurídica, inexistência de dívida acumulada com danos morais, para fazer valer o cancelamento desse contrato e buscar a indenização de quem concedeu o crédito. E é importante nós distinguirmos. O estabelecimento que realizou a compra, ele não é responsável em ter realizado a compra. Ele é responsável, quem é responsável é quem concedeu o crédito indevidamente ao estelionatário. Esse sim é o responsabilizado. Porque o estabelecimento chega uma pessoa com nome, identidade de terceiros. E eles conseguem muita facilidade eles conseguem, hoje em dia. E não cabe ao estabelecimento que não é o concedente do crédito, e sim o estabelecimento percebe como um prestador de serviço ou venda de produto. Então, quando da solicitação do crédito, cabe ao banco, à agência financeira, verificar se os documentos de fato pertencem àquela pessoa. Só salientando o seguinte, muitas vezes a busca por um advogado acaba inibindo algumas pessoas, que não podem pagar por esses serviços, mas a Lei 9.099/95, que é a lei que cria, estabelece e determina o funcionamento dos juizados especiais cíveis, essa lei diz que as causas até 20 salários mínimos não é necessária a assistência de um advogado. As superiores a 20 salários até 40 salários, essa assistência é obrigatória. Então, se esse eventual dano causado, se essa inscrição, se o valor estimado desse negócio jurídico for até 20 salários mínimos, o consumidor pode procurar diretamente o juizado especial cível, independente de advogado, e registrar a ocorrência. Só complementando, Alessandra, que é um tema bastante debatido e discutido, muito comum, cabe dizer aos consumidores que não cabe a ele a prova, não cabe ao consumidor a prova da contratação do serviço ou do produto. O consumidor tem a seu favor um instituto chamado de inversão do ônus da prova, que é a parte frágil da relação consumerista é o consumidor, e não a empresa, que detém toda uma estrutura, que detém sistemas. Então, por vezes, o consumidor não tem como provar o que não fez. Não cabe ao consumidor provar que não contratou um crédito, que não solicitou um cartão de crédito, que não realizou um empréstimo bancário. Mas sim a agência bancária que deve ter o contrato com assinatura do consumidor, certo? Os documentos do consumidor atuais. Então, essa prova, judicialmente, quem tem que produzir é a empresa. Se a empresa comprovar que realizou, que de fato o consumidor adquiriu, assinou, consta a assinatura dele, não a assinatura fraudulenta, a assinatura verdadeira, legítima, os documentos, comprovar principalmente em caso de empréstimo que o valor foi depositado na conta do consumidor, aí sim estaremos dentro de uma relação devida. Mas em 99% dos casos onde ocorre a fraude, eles não conseguem comprovar, eles não têm um contrato assinado pelo consumidor e não tem a comprovação que o crédito foi direcionado ao consumidor.
Então, nesses casos, o consultor tem que, de fato, se valer do Poder Judiciário para ver sua situação resolvida. Vou no intervalo e volto já já. Sai daí, não, rapidinho. Quer internet veloz e de qualidade? Sendinet, o provedor de internet da cidade. Ligue agora para os nossos consultores. 3251-3333. Sendinet, o provedor de internet da cidade. A Animed Pet Shop e Clínica Veterinária está pronta para atender às necessidades do seu bichinho de estimação. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Na Animed, você encontra toda a linha de rações, acessórios, vacinas, medicamentos, além de serviços como consulta e exames laboratoriais. Cuide bem do seu pet. Faça-nos uma visita. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Telefone 3251-0347. Médico veterinário responsável, Dr. Samuel Araújo. Bem no coração da Bahia, encontramos uma região que é preciosa até no nome, a Chapada Diamantina. Na verdade, o primeiro mineral precioso explorado na Chapada foi o ouro, na primeira metade do século XVIII. Quase um século depois, começou a mineração dos diamantes que deram nome à região. Constituída por terrenos de uma das unidades geológicas mais antigas, em muitos locais houve dobramentos e deslocamentos de terreno que desenharam a topografia atual. Região elevada com uma sucessão de serras, onde encontramos picos como o das Almas, de 1.850 metros, ou o do Morro do Chapéu, de 1.275 metros. Entre as riquezas da Chapada também estão os lagos, cachoeiras e várias grutas, que no passado abrigavam os garimpeiros. Seu ecossistema combina a vegetação do cerrado com a caatinga do sertão semiárido e possui várias espécies vegetais endêmicas. Nas florestas vivem sussuaranas, coatis, capivaras, veados, antas e cerca de 60 espécies de aves, entre elas 2 endêmicas de beija-flor. Para preservar a Chapada Diamantina, foi criado um parque nacional, que além de conservar as belezas naturais, protege os sítios históricos vinculados ao período de mineração. Existem coisas que são capazes de confundir até o mais apurado dos sentidos. Conheça a comunicação visual que atrai. A Placa 7 dispõe de equipe qualificada, infraestrutura moderna e confortável. Gráfica rápida, com entrega imediata. Placa 7 Itaberaba, Rua 18 de Maio 91. Fone 3251-1234. A Animed Pet Shop e Clínica Veterinária está pronta para atender às necessidades do seu bichinho de estimação. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Na Animed, você encontra toda a linha de rações, acessórios, vacinas, medicamentos, além de serviços como consulta e exames laboratoriais. Cuide bem do seu pet. Faça-nos uma visita. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Telefone 3251-36. Médico veterinário responsável, Dr. Samuel Araújo. Quer internet veloz e de qualidade? Sendinet, o provedor de internet da cidade. Ligue agora para os nossos consultores. 3251-3333. Sendinet, o provedor de internet da cidade.
Existem coisas que são capazes de confundir até o mais apurado dos sentidos. Conheça a comunicação visual que atrai. A Placa 7 dispõe de equipe qualificada, infraestrutura moderna e confortável, gráfica rápida com entrega imediata. Placa 7 Itaberaba, Rua 18 de Maio 91. Fone 3251-1234. Para quem está chegando aí, nós estamos aqui com o doutor Leandro Oliveira e o doutor Henrique Coimbra falando sobre os direitos do consumidor. Mais uma vez, a nossa programação era do Piemonte 2015. Tribuna do Povo, com Davis Almeida, de segunda a sexta-feira, das 13 às 14 horas. Piemonte News, com Sérgio Mascarenhas, das segundas às sextas-feiras, das 18 às 19 horas. Piemonte Esporte, às segundas, quartas e sextas, com Eloy Neto, às 19 horas. E o Pensando em Você, todas as terças e quintas, das 19 às 20 horas. Vamos lá, doutor Leandro e doutor Henrique. Alguém recebe um presente adquirido em uma determinada loja, no centro da cidade, e não gostou. Essa loja é obrigada a fazer a troca? É uma situação bastante comum, né? As lojas geralmente concedem esse benefício, né? A pessoa recebe um presente, muitas vezes esse presente, esse produto, se for uma roupa, né? De repente não é do tamanho, né? O tamanho adequado à utilização, ou a cor, né? Enfim, por vários motivos o consumidor, aquele que recebeu o presente, acaba procurando a loja para poder efetuar essa troca. Mas, na verdade, Alessandra, não há um dispositivo na lei do consumidor que assegure esse direito. Na verdade, é uma liberalidade das lojas que geralmente oferecem um prazo de até 48 horas, né, até 10 dias, enfim, né, cada loja estabelece a sua regra, né, mas é uma liberalidade da loja, não existe essa prescrição, não existe essa regra no Código de Defesa do Consumidor. É diferente quando se trata de uma compra feita na internet, que já tivemos a oportunidade de falar aqui em outros programas, né, que o consumidor, quando adquire o produto fora do estabelecimento comercial, ou seja, pela internet ou por outros meios, que não seja meio físico, ele tem até 7 dias para efetuar a substituição. Fala alguma coisa, doutor Henrique? Não. As lojas podem diferenciar o preço de um mesmo produto, caso o pagamento seja feito em dinheiro ou através de cartão de crédito? Não pode. É uma situação recorrente na nossa cidade, em várias cidades, e essa recorrência principalmente pela ausência de fiscalização, porque, na verdade, existe uma regra do Ministério da Fazenda, uma portaria que proíbe, que veda expressamente que o comerciante diferencie, né, o preço do produto a depender se ele será pago à vista ou a cartão. Né? É uma prática vedada e abusiva. Exato. Só ponderar também que o cheque, que é um título de crédito, é uma das espécies, né? Nós chamamos da promissória, o cheque, a debenture, e o cheque é um meio de pagamento à vista. O cheque é um título à vista. Aquela data do pré-datado, na verdade, ali se estabelece um contrato entre o estabelecimento e o consumidor. Tanto que o credor, ele pode depositar o cheque antes da data, e isso às vezes acontece. Contudo, havendo um contrato que nada mais é do que um acordo de vontades, o estabelecimento tem que respeitar esse prazo. Não respeitando, assiste ao consumidor também o direito de, em razão do descumprimento e da imprevisão do depósito antecipado do cheque, buscar uma reparação em razão do descumprimento do contrato. Doutores, tira uma dúvida para a gente aí, o que é venda casada? Alessandra, venda casada é o condicionamento à venda de um produto a outro. Ou seja, exemplificando aqui, para que os consumidores entendam na prática, a venda casada exemplo. O consumidor realiza um empréstimo bancário. A agência bancária condiciona a realização desse empréstimo a um seguro. Olha, eu posso lhe conceder o crédito, contudo, você terá que contratar um seguro de vida, um seguro
residência. Então, objetos distintos do que o consumidor foi buscar, né? A venda de um consumidor, a venda de determinado computador condicionado a uma impressora, né? Então, são objetos indivisíveis, ou melhor, divisíveis, desculpe, um objeto divisível e individual, específico. Então, não cabe a condição, porque um não depende do outro para haver o funcionamento. Ou seja, o empréstimo não depende do seguro para que ele seja realizado. Então, não há dependência entre os objetos, entre produto ou serviço. É bastante comum, principalmente em contratos de financiamento de imóveis, os bancos colocarem lá na primeira página do contrato essa proibição. É proibida a venda casada, mas assim, é uma prática corriqueira, principalmente dos bancos, ao financiarem um imóvel, embutirem nesse contrato parcela relativa a seguro, por exemplo. Né? Isso daí é expressamente vedado pela lei consumerista. Até quando vai comprar algum eletrodoméstico também, eles tentam também jogar garantia estendida. Na verdade, a garantia é legal, não é ainda falando em tópico específico. Pode ser oferecido essa possibilidade de um contrato acessório, mas não pode ser obrigatório. Se um consumidor estiver inadimplente com o pagamento de uma dívida, a empresa pode fazer cobrança na residência desse consumidor? Olha, eu diria que pode fazer a cobrança. Objetivamente respondendo, pode fazer a cobrança. O que a lei proíbe, na verdade, é o constrangimento ilegal. Né? O que se deve evitar é isso, né? É meios que acabam criando constrangimento para o consumidor. Eu citarei um exemplo aqui. Ir à casa da pessoa e gritando, olha, tem uma dívida aqui para se pagar. Né? Isso evidentemente que vai gerar um constrangimento ilegal, né? Passível. E o consumidor tem que fazer nesse caso? Bom, nesse caso, se ficar caracterizado esse constrangimento ilegal, ele deve buscar a reparação dos danos, né? Pode buscar nas cidades que já existem instalado o PROCON, podem buscar o PROCON, ou nas cidades onde não possuem, como é o caso de Itaberaba, ainda não possui o PROCON, buscar o juizado especial civil para poder... E se a pessoa que foi fazer a cobrança, debater, dizer que não foi assim, ficar entendeu? E aí, como é que acontece? É uma matéria, Alessandra, que depende, bem controversa. Vamos puxar a conversa. É uma matéria que depende de prova. É uma matéria fática, não é uma prova documental, é uma prova geralmente testemunhal. Com exceção dos casos onde publicamente o credor expõe o cheque do devedor. É muito comum em condomínio que é vedado, mas em alguns casos, em alguns condomínios existem isso. A lista dos inadimplentes, expor a terceiros, né, que determinada pessoa está inadimplente. Então, o Código de Defesa do Consumidor é bem claro. O consumidor não pode ser exposto à humilhação ou vexame na cobrança. O CDC é bem claro. Então, existem os meios legais de se cobrar, existe a ação de execução quando existe um título, ou ação de conhecimento para reconhecimento de uma dívida. Então, o que é vedado, e concordando aqui com o doutor Leandro, a exposição ao ridículo. A exposição ao ridículo. Isso daí não pode ocorrer de jeito nenhum. Né? Isso que é proibido. E havendo essa exposição, quem às vezes é devedor pode se tornar credor, porque o dano moral nada mais é do que a exposição, né, um constrangimento, e isso dá ensejo a uma reparação de danos morais por exposição, por humilhação, por violação a um dos princípios da dignidade humana. Muito bom isso. Você tirou muita dúvida das pessoas. Eu tenho certeza que muita gente passa por esses constrangimentos. E às vezes é muito comum. E às vezes as pessoas não sabem como agir, né? Isso foi muito bom, muito interessante. Qual o prazo para o consumidor reclamar sobre um defeito num produto, por exemplo? Ele compra um produto e o produto vem com defeito. É preciso diferenciar, porque assim, o prazo legal, né, é de 3 meses. É o prazo que está previsto no artigo 18 da Lei do Consumidor, né, da Lei 8.078/90, para produtos duráveis, prazo de 3 meses. Para produtos não duráveis, seria o prazo de 30 dias, de 1 mês. Mas acontece que
o fornecedor, né, fabricante de produtos, acabam por conferir ao consumidor um prazo maior. Então é por isso que se ouve falar garantia de 2 anos. Alguns veículos hoje fabricados no Brasil têm garantia de 5 anos, por exemplo. Né? Mas na verdade é uma liberalidade do fabricante por confiar no seu produto e de repente até por uma questão de marketing acaba oferecendo uma garantia maior. Mas a garantia legal para produtos duráveis é de 3 meses. Existe também, que não é muito comum, ao consumidor, porém existe na lei o chamado vício oculto. Né? O que é o vício oculto? E isso é um marco, a identificação desse vício é o termo inicial, é quando se inicia a contagem desses prazos. Por exemplo, o vício aparente em produtos não duráveis, o prazo é 30 dias, como o doutorado pontuou. O produto durável, prazo de 90 dias. Contudo, é bastante comum, por exemplo, com celulares. O consumidor adquire um celular e o mesmo só vem apresentar um defeito com 6 meses. Ou seja, em regra seria fora dos 90 dias, por ser um bem durável, previsto no artigo 18. Contudo, tem certos vícios que não são visíveis. A exemplo de uma capa que tem com defeito. Tem vícios de fabricação que só aparecem, só se externa após 6 meses. E nesses casos, onde há vício de fabricação que não é identificado dentro dos 90 dias, né, porque na maioria das vezes é interno, é algo que não é fácil de se verificar, o prazo da garantia passa a valer da identificação desse defeito. Então, é possível que um bem com 1 ano de uso esteja ainda dentro da garantia, se ficar comprovado, se o consumidor provar que foi um vício de fabricação. Na confecção foi utilizada uma peça ruim, não foi feito o procedimento correto que deveria ter sido feito na confecção daquele produto. Então, a partir daí passa a comprar o prazo. Doutor, acho que nós tiramos a dúvida dos nossos telespectadores. Quero agradecer a presença de vocês, doutor Leandro e doutor Henrique, tá? Sejam sempre bem-vindos ao Pensando em Você. Obrigado, boa noite. Vou no intervalo e volto já já. Sai daí não, é rapidinho. Quer internet veloz e de qualidade? Sendnet, o provedor de internet da cidade. Ligue agora para os nossos consultores. 3251-3333. Sendnet, o provedor de internet da cidade. A Animed Pet Shop e Clínica Veterinária está pronta para atender às necessidades do seu bichinho de estimação. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Na Animed, você encontra toda a linha de rações, acessórios, vacinas, medicamentos, além de serviços como consulta e exames laboratoriais. Cuide bem do seu pet. Faça-nos uma visita. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Telefone 3251-0347. Médico veterinário responsável, Dr. Samuel Araújo. Bem no coração da Bahia, encontramos uma região que é preciosa até no nome, a Chapada Diamantina. Na verdade, o primeiro mineral precioso explorado na Chapada foi o ouro, na primeira metade do século XVIII. Quase um século depois, começou a mineração dos diamantes que deram nome à região. Constituída por terrenos de uma das unidades geológicas mais antigas, em muitos locais houve dobramentos e deslocamentos de terreno que desenharam a topografia atual. É uma região elevada com uma sucessão de serras, onde encontramos picos como o das Almas, de 1.850 metros, ou o do Morro do Chapéu, de 1.275 metros. Entre as riquezas da Chapada também estão os lagos, cachoeiras e várias grutas, que no passado abrigavam os garimpeiros.
Seu ecossistema combina a vegetação do cerrado com a caatinga do sertão semiárido e possui várias espécies vegetais endêmicas. Nas florestas vivem sussuaranas, coatis, capivaras, veados, antas e cerca de 60 espécies de aves, entre elas 2 endêmicas de beija-flor. Para preservar a Chapada Diamantina, foi criado um parque nacional, que além de conservar as belezas naturais, protege os sítios históricos vinculados ao período de mineração. A Animed Pet Shop e Clínica Veterinária está pronta para atender às necessidades do seu bichinho de estimação. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Na Animed, você encontra toda a linha de rações, acessórios, vacinas, medicamentos, além de serviços como consulta e exames laboratoriais. Cuide bem do seu pet. Faça-nos uma visita. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Telefone 3251-0347. Médico veterinário responsável, Dr. Samuel Araújo. Existem coisas que são capazes de confundir até o mais apurado dos sentidos. Conheça a comunicação visual que atrai. A Placa 7 dispõe de equipe qualificada, infraestrutura moderna e confortável. Gráfica rápida, com entrega imediata. Placa 7 Itaberaba, Rua 18 de Maio 91. Fone 3251-1234. Quer internet veloz e de qualidade? Sendnet, o provedor de internet da cidade. Ligue agora para os nossos consultores. 3251-3333. Sendnet, o provedor de internet da cidade. A Animed Pet Shop e Clínica Veterinária está pronta para atender às necessidades do seu bichinho de estimação. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Na Animed, você encontra toda a linha de rações, acessórios, vacinas, medicamentos, além de serviços como consulta e exames laboratoriais. Cuide bem do seu pet. Faça-nos uma visita. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Telefone 3251-0347. Médico veterinário responsável, Dr. Samuel Araújo. Quero agradecer aí a audiência aí na região toda a Bahia, Espanha, né, que nós temos também uma audiência muito boa, Rio de Janeiro, Sandra da Espanha, um beijaço aí. Quero também parabenizar aí também aos meus aniversariantes do Face e do meu Instagram, que Deus abençoe todos vocês, tá? Um beijo para meu personal Fabiano, beijaço, tá? Te adora, toda a equipe da Academia Mais Vida, a Fernanda do Banco Itaú, a toda a equipe da Mais Vida, César, Serginho, todo mundo da Boca do Rio, tá todo mundo ligado no Pensando em Você, Júnior e Grace do Imbuí, Marivaldir e Janderson da Jardim Armação, Rafael, Daniel, Fernanda, Cabula, cantor da banda Gargantas, beijo Fábio pra ti, Eric, Gustavo, Estrela, todo mundo aí da Taparica, tá todo mundo ligado no Pensando em Você. Muito obrigado mesmo pela audiência de vocês. Mais uma vez, falar sobre a programação 2015 da TV Piemonte, Tribuna do Povo, com Davidson Almeida, da segunda a sexta-feira, das 13 às 14 horas. Piemonte News, com Sérgio Mascarenhas, segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas. Piemonte Esporte, segunda, quarta e sexta, com Eloy Neto, às 19 horas. E Pensando em Você, todas as terças e quintas, das 19 às 20 horas. Estou aqui agora com meu amigo Hugo Rossi. Boa noite, Hugo.
Boa noite. Boa noite. É um prazer ter você no Pensando em Você. Obrigado. O Hugo, ele é poeta, ele é compositor, ele é cantor e ele vai falar um pouquinho pra gente sobre a história de vida dele. Hugo, conta pra gente como foi que tudo começou, quando foi que você começou a ter essas vontades de fazer poema, principalmente. Conta um pouco da tua história de vida pra gente. Bom, boa noite mais uma vez, boa noite aos nossos telespectadores. Tudo começou, Alessandra, quando eu conheci a mulher, que eu poderia dizer, mulher da minha vida, né? Que hoje é a minha esposa. E para quem não acredita naquela história, vamos dizer assim, amor à primeira vista, comigo aconteceu. Eu acredito. Bom, quando eu a conheci, no caso eu sou evangélico e ela também, a gente se conheceu na igreja, ela era de uma igreja e eu era de outra igreja. E aí eu não sei o que aconteceu comigo, parece que algum cupido estava ali me circulando e aí me deu uma flechada e tal. E ainda é brincalhão, né, gente? Aí aconteceu mesmo com ela, certo? Só que teve um porém. Ela sempre teve um temperamento assim diferente do meu. Ela sempre foi assim um pouco resistente, né? E tudo que eu dizia para ela, eu comecei a criar coragem, me aproximei dela, falei que estava gostando dela e simplesmente ela dizia que não sentia nada por mim, que não queria nada comigo. Certo que no fundo do coração dela, ela estava apenas me testando para saber se realmente eu poderia, assim como se fosse me testando para saber se eu iria insistir, né? E bom, e como a gente é evangélico, a gente tem aquele costume de orar a Deus para saber se aquela pessoa é a que Deus escolheu para ser nosso parceiro ou a nossa parceira para a vida toda. Verdade. E eu entrei num propósito com Deus, eu comecei a orar, pedir a Deus para que Ele me mostrasse se realmente ela era a mulher da minha vida. E lá, do outro lado, ela fazia a mesma coisa, só que eu não sabia. E ela também não sabia que eu fazia também o mesmo. Entendeu? O tempo foi passando, lá se vai 2 vezes, e eu insistindo. Daqui a pouco começou a aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6 rapazes na cola dela. E ela simplesmente esnobava todos, inclusive eu. E eu comecei a insistir, dizendo que eu queria casar com ela e tal, e ela dizia que não queria. Ela até me ameaçou algumas vezes de chamar a polícia, por eu ser tão insistente assim. Eu falei, meu Deus, então, do jeito que o barco está andando, 2 meses não vai dar. Só que tem um porém, Alessandra. Para quem não acredita que Deus, Ele pode unir um casal, Ele pode quando unir... Ele quer, Ele une. Ele vai buscar onde essa pessoa estiver. Isso eu creio. Então tem um versículo na Bíblia que diz assim, o que Deus uniu, o homem não separa. O homem não separa. Então, eu acredito nessa palavra. E ela tem força e poder, eu também acredito. Então acontece o seguinte, que eu já estava a ponto de desistir dela, certo? E quando eu estava a ponto de desistir dela, na época que foi em 2001, foi quando a gente se conheceu, eu estava vindo do colégio e de repente uma senhora, que era evangélica, de uma outra igreja, que eu nunca vi aquela mulher na minha vida, ela simplesmente me parou no meio da rua, olhou para mim e falou assim, moço, eu quero falar com você. Eu me assustei porque eu não conhecia aquela mulher, né? E ela disse para mim assim, olha, o que Deus uniu, o homem não separa. Já fazem 2 meses que você está pedindo a Deus uma resposta e Deus manda eu aqui te dizer que aquilo que Ele uniu, Ele não separa. Aí eu fiquei satisfeito com aquela palavra. O tempo foi passando e ela me desprezava, ela dizia que não queria, ela dizia que não dava certo. Eu falei, se ela diz que não dá certo e outras pessoas que dizem que Deus fala, né?
estava falando comigo que Deus uniu, então eu ficava confuso às vezes. E aí quando foi um outro dia, depois do 6º mês, uma pessoa chegou para mim e falou assim, uma outra mulher, não conheço também, chegou para mim e falou assim, meu jovem, eu quero falar contigo. Eu falei, pois não. Você está gostando de uma moça, aí foi dando as características dela, é assim, 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 e eu fui confirmando. Eu falei assim, olha, já fazem 6 meses que você está lutando. Eu tomei um choque porque ela não sabia nada da minha vida, eu não conheço aquela mulher, ou melhor, não conhecia aquela mulher. E aí ela disse assim, olha, não desanime, porque no tempo de Deus, na hora de Deus, tudo vai acontecer, tudo vai se encaixar. Então, Alessandra, a partir daquele momento ali, foi criando no meu coração um desejo de... Eu já cantava na igreja, né? Mas nunca tinha composto música. Aí foi onde você começou a fazer poemas para mandar para ela. Exatamente. Então foi ali que começou a nascer os poemas, as poesias, as canções, né, que já passam de 100. Então eu escrevia num papel e mandava para ela como se fosse uma carta. Só que eu fazia o seguinte, eu escrevia e sempre deixava comigo uma cópia. Entendi. Porque eu sabia que ela sempre não ia querer, entendeu? Eu pensei, ela vai rasgar. Então, por segurança, eu deixava uma cópia. E era o que ela fazia, ela rasgava e jogava fora. Poxa, coração duro, hein? Qual é o nome dela? Lindinalva. Lindinalva. Mas no fundo, ela estava gostando de mim. A oração dela com Deus era a seguinte, Deus, eu gosto dele, mas se realmente ele for aquele que tu escolheu para mim, ele vai resistir ao desprezo que eu vou dar. Verdade. Então eu realmente fui provado como ouro no fogo. Verdade. Né? Porque qualquer tipo de ouro, se não for ouro de verdade, quando passa pelo fogo ele se derrete e se desfaz. Verdade. Mas o ouro, quando ele passa pelo fogo, ele mostra mais ainda o seu valor. Verdade. E aí, você tem algum poema desses aí pra gente passar para nossos telespectadores aí? Tem sim. Bota aí, diretor, um poema desses aí. Vamos lá, gente. Estou aqui mais uma vez para abrir meu coração. Sempre vou te amar com certeza. Estou aqui diante desta canção pra declarar: sempre vou te amar, posso até estar longe do teu coração. Perder no meio do oceano e naufragar, sempre vou te amar, minha princesa. Sempre vou te amar, vou eu me perder no meio de um deserto e perecer. Sempre vou te amar, jamais vou deixar de te esperar. Como posso esperar
expressar tão grande amor por ti. Como posso apagar você do meu pensamento? Sempre vou te amar, linde minha vida em qualquer lugar. Como posso expressar tão grande amor por ti? Como eu posso apagar você do meu pensamento? Eu sempre vou te amar, linde minha vida, sempre vou te amar, linde minha vida, sempre vou te amar, linde minha vida, onde quer que eu vá. Posso te entregar minha vida só por te amar, só pra te amar, só pra te amar, só pra te amar. Hugo, que bonito. Quero te parabenizar. Obrigado. Tá bom? E te agradecer pela tua participação no Pensando em Você. Obrigado. Te espero aqui outras vezes. Tá bom? Obrigada. Vamos no intervalo e eu volto já já. Sai daí, Nana, rapidinho. A Animed Pet Shop e Clínica Veterinária está pronta para atender às necessidades do seu bichinho de estimação. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Na a linha de rações, acessórios, vacinas, medicamentos, além de serviços como consulta e exames laboratoriais. Cuide bem do seu pet. Faça-nos uma visita. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Telefone 3251-0347. Médico veterinário responsável, Dr. Samuel Araújo. Quer internet veloz e de qualidade? Sendnet, o provedor de internet da cidade. Ligue agora para os nossos consultores. 3251-3333. Sendnet, o provedor de internet da cidade. Bem no coração da Bahia, encontramos uma região que é preciosa até no nome, a Chapada Diamantina. Na verdade, o primeiro mineral precioso explorado na Chapada foi o ouro, na primeira metade do século XVIII. Quase um século depois, começou a mineração dos diamantes que deram nome à região. Constituída por terrenos de uma das unidades geológicas mais antigas, em muitos locais houve dobramentos e deslocamentos de terreno que desenharam a topografia atual. É uma região elevada com uma sucessão de serras, onde encontramos picos como o das Almas, de 1.850 metros,
ou o do Morro do Chapéu, de 1.275 metros. Entre as riquezas da Chapada, também lagos, cachoeiras e várias grutas, que no passado abrigavam os garimpeiros. Seu ecossistema combina a vegetação do cerrado com a caatinga do sertão semiárido e possui várias espécies vegetais endêmicas. Nas florestas vivem sussuaranas, coatis, capivaras, veados, antas e cerca de 60 espécies de aves, entre elas 2 endêmicas de beija-flor. Para preservar a Chapada Diamantina, foi criado um parque nacional, que além de conservar as belezas naturais, protege os sítios históricos vinculados ao período de mineração. A Animed Pet Shop e Clínica Veterinária está pronta para atender às necessidades do seu bichinho de estimação. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Na Animed, você encontra toda a linha de rações, acessórios, vacinas, medicamentos, além de serviços como consulta e exames laboratoriais. Cuide bem do seu pet. Faça-nos uma visita. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Telefone 3251-0347. Médico veterinário responsável, Dr. Samuel Araújo. Existem coisas que são capazes de confundir até o mais apurado dos sentidos. Conheça a comunicação visual que atrai. A Placa 7 dispõe de equipe qualificada e infraestrutura moderna e confortável. Gráfica rápida, com entrega imediata. Placa 7 Itaberaba, Rua 18 de Maio 91. Fone 3251-1234. Bem no coração da Bahia, encontramos uma região que é preciosa até no nome, a Chapada Diamantina. Na verdade, o primeiro mineral precioso explorado na Chapada foi o ouro, na primeira metade do século XVIII. Quase um século depois, começou a mineração dos diamantes que deram nome à região. Constituída por terrenos de uma das unidades geológicas mais antigas, em muitos locais houve dobramentos e deslocamentos de terreno que desenharam a topografia atual. É uma região elevada com uma sucessão de serras, onde encontramos picos como o das Almas, de 1.850 metros, ou o do Morro do Chapéu, de 1.275 metros. Entre as riquezas da Chapada também estão os lagos, cachoeiras e várias grutas, que no passado abrigavam os garimpeiros. Seu ecossistema combina a vegetação do cerrado com a caatinga do sertão semiárido e possui várias espécies vegetais endêmicas. Nas florestas vivem sussuaranas, coatis, capivaras, veados, antas e cerca de 60 espécies de aves, entre elas 2 endêmicas de beija-flor. Para preservar a Chapada Diamantina, foi criado um parque nacional, que além de conservar as belezas naturais, protege os sítios históricos vinculados ao período de mineração. Voltando, pensando em você, gente, eu estou aqui tão, assim, intimidada a receber 3 coronéis aqui no Pensando em Você, que é uma honra muito grande para mim. Quero logo parabenizar eles 3, tá? Pela presença deles aqui no Pensando em Você, na TV Piemonte, e também pela passagem de comando deles. Ao Coronel Xavier. Antônio Reis. E Coronel Tasso Uzeda. Vamos falar mais um pouco aí da nossa programação na TV Piemonte, porque a gente tem que estar sempre jogando para o pessoal de casa. Tribuna do Povo, Davis Almeida, segunda a sexta-feira, das 13 às 14 horas. Piemonte News, com Sérgio Mascarenhas, da segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas. Piemonte Esporte
das segundas, quartas e sextas, com Eloy Neto, às 19 horas, e o Pensando em Você, com a Alessandra Lemos, todas as terças e quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Quero mandar um beijaço também aqui ao nosso diretor Léo Vieira, também, que está aqui também no estúdio com a gente. Coronéis, boa noite, é um prazer receber vocês aqui no Pensando em Você. Tá? Coronel Tassuzeda, qual é a sensação que está sentindo hoje, passando o comando para o Coronel Manuel Xavier? Sensação de dever cumprido. Verdade. Porque é muito bom quando a gente tem uma determinada missão, consegue chegar ao final dessa missão de uma forma positiva, no meu caso, mais especificamente, recebendo uma promoção e recebendo uma missão muito mais difícil e muito mais alta. Então, é muito gratificante e, por outro lado, recebendo o apreço e o abraço de muitas pessoas da cidade, a grande maioria das pessoas que me encontram na rua e as pessoas que estiveram lá hoje. Então isso é muito bom. Mas todos nós sabemos que você foi capaz. Se te deram essa missão, é porque sabe. Missão dada é missão cumprida. Vamos ver. Vamos ver. O esforço é nesse sentido. Você não tem a menor dúvida disso. Coronel Paulo Zeda, o senhor foi empossado no 11º BPM em 2012, em um momento muito sensível para Itaberaba. Momento esse em que havia uma explosão de crimes violentos e em pouco tempo a população notou uma grande diferença no combate à criminalidade. O senhor poderia fazer um pequeno resumo das suas ações no comando do 11º Batalhão de Itaberaba? Como eu disse no meu boletim de despedida hoje, que é a forma militar de fazer palavra, eu disse que encontrei uma tropa muito focada na missão, mas que precisava de vibração. E acho que foi o que eu consegui naquele momento, foi fazer esse pessoal vibrar com o seu serviço e saber que eles são parte da comunidade. E que quando eles faziam alguma coisa de bem para a comunidade, estavam fazendo para eles mesmos, porque a maioria deles, todos moradores daqui. Então não são alienígenas, são pessoas que moram na cidade. E essa coisa precisa acontecer para cada um e para todos. Então acho que o grande mérito do começo do trabalho foi isso. Sem falar do apoio que veio do Comando Geral da Polícia, com modificações que a gente foi fazendo no dia a dia do quartel, recebendo viaturas novas, conseguindo modificar certos aspectos do policiamento. E isso faz parte de um ritual que vai mudando. E o Coronel Xavier vai chegar agora e vai mudar uma porção de coisa de novo, vai dar um giro no PDCA e vai dar uma melhorada, com certeza. Você não tem a menor dúvida. Tenente Coronel Manuel Xavier, seja bem-vindo a Itaberaba. Itaberaba te recebe de braços abertos, tenho certeza disso. Gostaríamos de conhecer um pouco do seu trabalho e das suas primeiras impressões sobre o 11º BPM sobre Itaberaba. Vamos começar pela segunda. A impressão que eu tive foi a melhor. Encontrei, como o Coronel Zeda falou, uma equipe motivada, com bastante compromisso e foco na sua missão. Isso me surpreendeu muito. Me surpreendeu também a capacidade intelectual, laborativa da equipe, de todos eles. E o acolhimento foi o melhor possível. Eu acho que o povo da Chapada, uma das suas qualidades é receber bem quem chega de fora. Né? Verdade. Então esse calor humano, essa energia, esse sentimento bucólico, né? Esotérico que permeia a Chapada, isso deixa a gente mais tranquilo. Já estou até me sentindo meio zen, assim. Que bom. Coronel Antônio Reis, subcomandante-geral da PM. Coronel, o senhor sempre está nesses eventos, né? Nessas trocas de comando? É o procedimento normal da corporação, né? A gente areja os comandos, troca os comandantes, né? E dessa vez teve características especiais. Primeiro, o Coronel Zeda, por onde passou, sempre fez um excelente comando, um excelente trabalho, tanto que nós conseguimos promovê-lo ao posto de coronel e puxar para Salvador para comandar toda a Polícia Militar em relação às operacionalidades. Ele hoje é o comandante de operações da Polícia Militar inteira. Então isso é uma prova inequívoca, é uma demonstração clara do trabalho que ele fez aqui em Itaberaba e dos comandos anteriores que ele passou. Mas ele é muito querido. Eu queria só retificar, você disse que está sentindo... Não, você tem que ser protegida, não intimidada. Você colocou que ele é protegido, o termo correto seria protegida. E assim, e a população de Itaberaba pode ficar tranquila, porque para vir para aqui, para essa missão, como eu falei, hoje é o próprio Tenente Coronel Xavier. Ele vai ter uma grande dificuldade, porque não é por Itaberaba,
é por ter que substituir o Coronel Zeda. Então ele, para ser igual ao Coronel Zeda, vai ter que fazer um grande esforço, mas nós temos a certeza da capacidade que nós conhecemos, não é da agora, a gente se conhece há muitos anos, então a gente sabe muito bem que, tirando o Zeda, não pode ser qualquer um que vir para o lugar do Zeda. Teria que ser realmente o tenente-coronel Xavier, que é realmente dotado de grande capacidade técnica, profissional, moral. Então, assim, na realidade, a Polícia Militar hoje fica tranquila em poder tirar um Coronel Zeda e ter um tenente-coronel Xavier para substituí-lo. A gente fica muito satisfeito com isso. Que palavras, hein? Acho que nem eu esperava. Né? Muito feliz por isso, só falta aumentar minha responsabilidade. Coronel Paulo Zeda, sabemos de sua ligação emocional em Itaberaba devido ao seu pai ter sido um dos grandes contribuintes com o desenvolvimento do 11º Batalhão. Essa ligação aumentou? Com certeza. Era o sonho dele que eu comandasse a unidade. E nesse meu retorno, 7, 8 meses depois do falecimento dele, foi quando eu fui consultado para vir para cá, eu fiquei muito feliz de estar realizando o desejo dele. E fiquei mais feliz ainda de ter conseguido fazer um trabalho. Não é um trabalho perfeito, a gente, sem falsa modéstia, tem que dizer, muitas coisas a gente faz a menor do que a gente desejava, os meios não são suficientemente grandes para tudo que a gente quer, mas saio satisfeito e feliz com essa ligação de ter lá na galeria de ex-comandantes a foto dele e a minha ao lado dele, e além de tudo, de ter sido, com muito orgulho, o primeiro a ser aspirante no 11º Batalhão e a ser depois promovido a coronel no 11º Batalhão, as duas extremidades da carreira de oficial da PM. Parabéns, mais uma vez. Obrigado. Gostaria que os coronéis deixassem para a gente agora uma mensagem para o povo de Itaberaba e região, atendendo pelo 11º Batalhão. Vamos, coronel. Em nome da Polícia Militar, apenas para ratificar o que eu falei e que a população de Itaberaba e da região, sob a sua responsabilidade territorial, pode ficar tranquila, porque nós temos a certeza absoluta que o serviço não sofrerá solução de oportunidade, que o tenente-coronel Xavier aqui presente é tão capaz e tão aceito quanto era o coronel Zeda. Então pode ficar tranquilo, despreocupado, a região também. A região também. Ele estará em boas mãos. Boas mãos. Eu só tenho que concordar com o coronel Reis e dizer que, além disso, por essa ligação toda que eu tenho e por estar no COP, não acredito que vai acontecer nada de diferente do que o coronel Reis disse, mas, em sendo necessário, nós estamos lá para ajudar, porque aquilo que nos cativa nos torna responsável. Então, estou aqui para ajudar, e o tenente-coronel Xavier já é um velho amigo também, e Itaberaba, cidade inclusive do coronel Reis, que tem o título de cidadão também. Então, essa responsabilidade é grande. Evidentemente que os meios, como eu disse antes, não são todos que a gente queria ter, mas dentro do possível ele vai ter todo o apoio do Comando de Operações. Você não tem a menor dúvida, coronel? Tentar tranquilizar a população de Itaberaba, dos municípios que fazem parte da nossa área de responsabilidade, tranquilizar e dizer que, olha, esperem, porque vocês vão ver que o trabalho não vai sofrer nenhum declive, não vai ter nenhum arranhão, até porque eu posso falar até em nome dele, o coronel Zeda vai comandar os 417 municípios do estado da Bahia, mas ele tem um carinho especial por Itaberaba. Isso não tem a menor dúvida. E como ele sempre foi, todo esse tempo, meu conselheiro, não vai deixar de ser. Então, o negócio apertar aqui, eu bato na porta dele, coronel, me ajude, o que é que eu faço? E ele vai me orientar e está tudo certo. E dizer à população que, na nossa visão, a segurança pública, a violência, melhor dizendo, é como se fosse uma doença. Então, antes que ela se instale, existem as medidas preventivas. Então, nós gostamos muito dos trabalhos sociais, nós estamos muito associados ao pensamento do nosso comandante-geral, que fala sobre a corrente do bem. Então, nós estamos abraçados a essa corrente do bem também. Nós empreenderemos algumas medidas, continuaremos com outras que já foram instaladas pelo coronel Zeda para prevenir a violência. Mas, uma vez instalada, nós teremos que aplicar os remédios. E a gente vai do mais leve ao tarja preta. Então, a população não se preocupe, nós vamos aumentar a sensação de segurança que tanta população quer e deseja aqui nessa cidade. Fiquem tranquilos. Tá vendo aí, gente? Coronel Paulo Zeda, queríamos agradecer pela parceria de trabalho, por seu serviço à população itaberabense e também pedir
que o Senhor deixasse uma mensagem para esse povo que tanto te adora, não só o povo também, como também teus amigos íntimos, que você sabe que você tem muitos amigos aqui em Itaberaba, não são poucos, você tem raízes em Itaberaba. A mensagem é aquela mesmo, dizer que longe não estou ficando, porque esses laços nos tornam próximos. Hoje em dia nós estamos à proximidade de um clique de telefone e podemos nos ver, nos falar, comunicar, transmitir as coisas. Então, longe não estou ficando. E por conta disso e por conta da missão que eu estou recebendo do comandante-geral e do coronel Reis, estarei perto o tempo todo. Em nome da TV Piemonte, de Luiz Tocha, de Léo Vieira, de todos nós, eu agradeço a presença de todos vocês. A TV Piemonte está sempre aberta para o que você quiser aqui em Itaberaba, falar, ouvir, divulgar algum trabalho seu, tá? Um prazer te receber aqui também, coronel. Tá? Ave Maria, como é um prazer. E o coronel Zeda te deseja muito sucesso, que Deus te abençoe em tua carreira, como ele sempre te abençoe. Muito obrigado. Tá bom? Muito obrigado. Gente, obrigado pela audiência de vocês. Até quinta-feira, se Deus quiser. Eu sei que Ele quer. Eu pensando em você. Obrigado. Boa noite. Até quinta. Fica com Deus. Tchau. Beijo.